Fala pessoal, tudo jóia? Primeiramente agradeço o convite aí para ministrar essa aula de hipertensão no Congresso de Emergência. Fico bem honrado aí pelo convite. E antes de começar, eu gostaria só de apresentar algo para vocês. Eu sou o Vinícius Correia, sou médico formado pela Unicamp, fiz residência de clínica médica na USP, preceptoria de emergências na USP, atualmente estou na residência de cardiologia no INCOR, né, e sou membro fundador do Grupo SIM, né. O que é o Grupo SIM? É um grupo formado por preceptores e ex-preceptores da USP, voltado aí para o ensino em emergência, né, a gente criou esse grupo para difundir o ensino em emergência de maneira inovadora e prática, né, e a gente queria difundir isso para fora dos muros da USP. E aí nós criamos esse grupo no final do ano passado, e como nossa experiência em simulação realística é muito grande, porque a gente faz bastante para alunos da USP, faz o treinamento também para médicos fora da USP, para residentes, criamos o primeiro curso aí presencial, né, em emergência aí, diferente do conceito de ATLS, ACLS aí no mercado, né. Foi o curso de Emergência sob Controle, que ele é pautado em simulações realísticas, intercalados com oficinas práticas, e criamos também, durante a pandemia, uma plataforma EAD, lançamos um curso gratuito de COVID, e agora, recentemente, lançamos nosso primeiro curso grande aí mesmo, que é o curso de pronto atendimento focado aí em pequenas coisas do pronto-socorro, que são muito comuns, mas que o pessoal tem muita dúvida na hora de manejar, né? Então, infecção urinária, pneumonia, lombalgia. Então, para quem dá plantão no pronto-socorro, é um curso muito interessante. Depois, confira lá no nosso site, que é emergenciasim.com.br. Temos um podcast também no Spotify, Deezer, SoundCloud, que é o Simcast. Nosso Instagram em emergência, que é emergência.sim. Nosso YouTube tem aulas gratuitas semanais e nosso Facebook. Atualmente também a gente criou uma página de emergências pediátricas, que é o sim.ped. Bem interessante para quem gosta dessa parte. Então vamos lá para o que interessa, que é falar de hipertensão arterial no pronto-socorro. Vou dividir essa aula em 3 partes. A primeira, vou fazer algumas definições para vocês. Na segunda, vou falar de avaliação no PS e das emergências hipertensivas. E na parte 3, vamos falar de hipertensão severa sintomática. Então, primeiro, vamos entender quais são essas nomenclaturas que a gente usa para hipertensão no pronto-socorro. Primeiro, mais importante é a gente definir a importância dessa doença. A gente sabe que corresponde a 0,5% dos atendimentos do departamento de emergência, e isso é algo muito comum. E 30 a 50% dos pacientes com hipertensão no pronto-socorro possuem emergência hipertensiva. Então, é a minoria dos pacientes. E quais são as emergências hipertensivas mais comuns? AVC, edema agudo de pulmão hipertensivo e síndrome coronariana aguda. Por que é importante a gente identificar essas emergências hipertensivas? Olha, a mortalidade chega a 4,6%, ao passo que a mortalidade do paciente que chega hipertenso no pronto-socorro, mas não em emergência hipertensiva, é de 0,8%. Então, por isso que a gente tem que focar na identificação das emergências hipertensivas, que é o que importa no pronto-socorro. Bom, qual que é a definição? A primeira definição surgiu em 93 no quinto joint, tá? Que é utilizada na diretriz brasileira de hipertensão de 2016, e temos uma definição mais atual, que é a definição da ESC, proposta pela ESC em 2019, tá? Então, eu vou falar um pouquinho das duas, porque provavelmente a que vocês mais conhecem é a antiga, que é a mais difundida, tá? E em seguida eu passo para a nova definição. Bom, o que é a definição antiga? A crise hipertensiva nada mais é do que o paciente com emergência hipertensiva ou com urgência hipertensiva. Então, a crise hipertensiva era dividida em emergência ou urgência hipertensiva. E a emergência era um aumento acentuado da pressão arterial, uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 120, com lesão de órgão-alvo aguda e progressiva. Já a urgência hipertensiva era um aumento também acentuado da pressão arterial, porém sem lesão de órgão-alvo aguda e progressiva. E tinha um terceiro grupo, que não era crise hipertensiva, mas era uma pseudocrise hipertensiva, em que o paciente tinha um aumento da pressão arterial, sem lesão de órgão-alvo aguda e progressiva, porém não fechava critério nem para urgência nem para emergência hipertensiva. E esse paciente é o mais comum no pronto-socorro.
né? Que geralmente é o paciente que está mal controlado, que não toma as medicações direito, ou que tem algum confundidor aumentando essa pressão, como dor, ansiedade, né? Bexiga cheia, café, né? Então, sempre temos que afastar esses confundidores. Então, na emergência hipertensiva, o que a gente faz? Antihipertensiva EV, e na diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia de 2016, eles colocavam esses alvos de pressão, né? Abaixar a menos de 25% em 1 hora, depois chegar em torno de 160% em 2 a 6 horas, e depois 135 por 85 e 24 a 48 horas. E na urgência hipertensiva? A indicação era fazer antihipertensivo VO no pronto-socorro, mas com o intuito de abaixar essa pressão arterial do paciente lentamente. Então, chegar ao nível basal do paciente em 24 a 48 horas. Na pseudocrise hipertensiva, a gente trata a causa, então trata os confundidores. Deixa o paciente em repouso, dá analgésico, dá ansiolítico, né? Dependendo do que está levando esse aumento de pressão. O que é a definição atual? A definição atual divide pacientes em emergência hipertensiva e hipertensão severa assintomática. Então, vejam, aqui foi abolido o termo de crise hipertensiva e foi abolido aqui o termo também de urgência hipertensiva. Por que foi abolido esse termo de urgência hipertensiva? Porque a maioria das evidências atuais apontam para a gente não controlar a pressão desses pacientes com hipertensão severa assintomática no pronto-socorro. Então, esses pacientes não estão em uma urgência hipertensiva, eles não precisam de controle rápido no pronto-socorro, tá? Diferente da emergência hipertensiva. Agora, também foi abolido o termo de pseudocrise hipertensiva. Agora, utiliza-se hipertensão descontrolada. Então, o que mudou na definição? Emergência continua com pacientes com aumento acentuado da pressão arterial, com lesão de órgão-alvo agudo e progressivo. O que mudou? Os alvos aqui, vejam. O que é um aumento acentuado da pressão? Então, uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 180 e ou uma diastólica acima de 110, 120. O que a diretriz fala da ESC? E também o up-to-date, né? Eles falam o seguinte, o que é importante, pessoal? O aumento absoluto ou o aumento em relação ao basal do paciente? A gente não pode, obviamente, se prender a valores absolutos. O paciente com uma pressão arterial sistólica de 179 não é um aumento acentuado, e aí o de 181 é aumento acentuado. Não é assim que funcionam as coisas, né? Nós não temos, isso aí é mais para funcionar como um guia para a gente. Mas o que é mais importante, que a gente sabe? O aumento em relação ao basal, então a magnitude do aumento e a velocidade do aumento da pressão em relação à pressão arterial basal do paciente. Isso é muito mais importante do que o valor absoluto. Por quê? Paciente com hipertensão descontrolada que não toma remédio direito em casa. Ele vai ter uma pressão basal de sistólica de 180. Aí ele chega para a gente no pronto-socorro com uma pressão arterial sistólica de 180, eu falo que ele está com um aumento acentuado da pressão, agudo, mas não é, né? Isso daí é o basal do paciente. Então sempre perguntem, porque os pacientes medem a pressão em casa, pergunta quanto que é o basal deles, tá? Bom, e é mais importante, a pressão arterial diastólica ou a sistólica? A gente sabe que o que está mais relacionado à lesão de órgão-alvo aguda é o aumento da pressão arterial diastólica acima de 110, 120, tá? Mas, de novo, considerem o basal, considerem a magnitude e a velocidade do aumento da pressão em relação ao basal. E a hipertensão severa assintomática? É o aumento acentuado da pressão sem lesão de órgão-alvo agudo e progressivo. E a hipertensão descontrolada é o aumento da pressão sem lesão de órgão-alvo agudo e progressiva e não fecha critério para emergência hipertensiva e nem hipertensão severa assintomática. Bom, o que a gente faz para cada uma desses casos? É o que a gente vai ver direitinho na aula. Emergência hipertensiva, antihipertensiva EV, e o alvo, a nossa meta de pressão, depende de qual emergência que a gente está diante. Já a hipertensão severa assintomática, nós podemos decidir entre duas estratégias diferentes. Ou dar antihipertensivo VO no PS e ajustar os antihipertensivos do paciente ambulatorial, né, e marcar um retorno ambulatorial para o paciente, ou simplesmente não dar antihipertensivo VO no pronto-socorro e ajustar os antihipertensivos do paciente e agendar um retorno ambulatorial. Podemos utilizar essas duas estratégias e a gente vai ver como nós vamos escolher entre essas duas. E a hipertensão descontrolada,
nós só ajustamos os antipertensivos que o paciente faz uso ambulatoriamente e tratamos, obviamente, os confundidores. Então, sempre temos que afastar os confundidores. Analgesia, se o paciente tiver com dor, ansiolítico, se ele estiver ansioso, deixar ele em repouso, reavaliar sua técnica. Tudo isso nós temos que afastar antes de taxar esse aumento de pressão do paciente. Bom, parte 2 da aula. Primeiro a gente falou de definição. Agora eu quero sistematizar a avaliação no pronto-socorro, como que nós fazemos, e falar das emergências hipertensivas. E por último, nós vamos falar da hipertensão severa assintomática. Então, como que é feita a avaliação no PS? O paciente chega assim, doutor, minha pressão está alta. Eu quero tomar um remedinho para baixar minha pressão para voltar para casa feliz. Se você não dá o remedinho para ele, o barraco está feito. Então, vamos entender como que a gente vai orientar esse paciente. Primeiro de tudo, está alta mesmo essa pressão? Como que eu vou confirmar se essa pressão está alta? Primeiro, tenho que medir a pressão no ambiente calmo, o paciente tem que estar em repouso. Nós sabemos que o repouso abaixa a pressão arterial sistólica em torno de 10 a 20 milímetros de mercúrio. Então isso é muito importante. Além disso, o paciente tem que estar com a bexiga vazia. Pergunta para ele se ele foi no banheiro antes de medir a pressão, se ele está apertado para fazer xixi. Isso pode estar aumentando a pressão dele. Temos que afastar outros interferentes, como dor, se ele tomou café, fez uma ingesta intensa de sal. Se ele está ansioso, veja medicações que ele faz uso também, como, por exemplo, anti-inflamatório não esteroidal, corticoide, que aumenta a pressão. Pergunta se ele está tomando as medicações em casa direitinho. Será que ele toma mesmo os antihipertensivos que estão prescritos para ele? Isso é muito importante. E, puxando o gatilho, vamos ver se essa pressão arterial dele, basal, já é alta. Se é o cara que não toma as medicações, obviamente a pressão dele vai estar alta basal. E reveja a técnica. Então, faça com a técnica adequada, veja qual manguito que você está utilizando. Às vezes o paciente é obeso, você está usando um manguito que não é para obeso, e isso vai superestimar a sua pressão. E meça nos 4 membros e pelo menos 3 vezes. Isso é o que está escrito em diretriz. A gente sabe que na prática não é tão simples assim, né? Tem muito paciente para atender. Então, pelo menos em 2 membros, né, mede 2 vezes a pressão para ver se está correto, ok? Bom, está alta mesmo minha pressão. E agora, o que eu tenho que fazer, né? Agora é o que a gente vai aprender a manejar aqui e classificar a hipertensão do paciente. Bom, já confirmamos que a pressão está alta. Qual que é a próxima pergunta? Esse aumento é importante? A gente está diante de uma hipertensão severa, que é uma pressão sistólica acima de 180 ou diastólica maior ou igual a 110, 120? Lembrando de tudo que eu já falei. Considero basal, considero o tanto que aumentou em relação ao basal e a velocidade de aumento. Beleza. Não é uma hipertensão importante. Então a gente está diante de uma hipertensão descontrolada. E o que eu tenho que fazer? Tratar os confundidores. Repouso, analgesia, ansiolítico, e ajusto os antihipertensivos via oral do paciente e agenda um retorno ambulatorial para ele tratar isso ambulatorialmente. Bom, agora a hipertensão do meu paciente é severa, é importante. Qual que é a próxima pergunta que eu tenho que fazer? Meu paciente está apresentando uma lesão de órgão-alvo aguda decorrente desse aumento de pressão? E como que eu vejo isso? Vamos aprender a ver as lesões de órgão-alvo. Para nós pensarmos, raciocinarmos na lesão de órgão-alvo, é só lembrar quais os órgãos-chave que a pressão acomete, e aí nós vamos, pela história e exame físico, tentar identificar. Bom, cabeça. Paciente com cefaleia, confusão, convulsão, alteração de força, de fala, de audição. Isso são achados clínicos que podem indicar aí uma lesão de órgão-alvo aguda. Mas vejam, uma coisa muito comum no pronto-socorro, paciente que chega com cefaleia e com hipertenso. Fala, doutor, minha pressão está alta e isso está levando essa dor de cabeça. Eu tenho que abaixar a pressão para melhorar minha dor de cabeça. Mas, na verdade, na grande maioria das vezes, isso é o contrário. Ele está com uma cefaleia, sem sinais de alarme, e essa dor está aumentando a pressão dele. Então, se você der um analgésico para o paciente, vai melhorar a pressão. Isso é o mais comum. Agora, se eu tenho uma cefaleia com sinais de alarme, aí muda a conversa, né? A gente tem que investigar. E aí, o que eu vou procurar no exame neurológico? Glasgow, alteração de Glasgow, déficit focal, rigidez nucal. O que uma rigidez nucal pode me indicar? Uma HSA, por exemplo, né? Que é uma emergência hipertensiva. E um déficit focal pode indicar, por exemplo, um AVC.
E uma alteração de Glasgow, um paciente confuso, pode ser uma encefalopatia hipertensiva. São emergências hipertensivas. Bom, e no olho, o que pode acontecer? O paciente pode chegar com turvação visual, com diplopia. Nós sabemos que o aumento importante da pressão pode levar a uma retinopatia. Isso faz parte de uma entidade que a gente chama de hipertensão arterial maligna, que eu vou conversar com vocês. E como que nós vamos identificar isso no exame físico? Fundoscopia. O que a gente vai ver no fundo de olho? Uma retinopatia hipertensiva, grau 3, o que seria isso? Seria exudatos algodonosos e hemorragia em chama de vela, sem papiledema. Só que nesse caso tem papiledema, e aí a gente chama de retinopatia hipertensiva grau 4. Nesse caso também tem papiledema, então seria uma retinopatia hipertensiva grau 4. Então, retinopatia hipertensiva grau 3, grau 4 são critérios para a gente chamar o paciente de hipertensão arterial maligna, que é uma emergência hipertensiva. Bom, além disso, coração, o que pode acontecer? Dor torácica, que pode indicar, por exemplo, uma síndrome coronariana aguda, uma dissecção de aorta. Dissecção de aorta, principalmente se essa dor for para o abdômen ou para o dorso, né? Dispneia, pode ser síndrome coronariana aguda, pode ser um edema agudo de pulmão hipertensivo. E como que eu vou procurar tudo isso no exame físico? Avaliar sinais de insuficiência respiratória, avaliar a simetria de pulso e de PA, que pode me indicar uma dissecção de aorta, lembrando que isso está presente em mais ou menos 30% a 40% dos pacientes com dissecção de aorta, na minoria dos casos. Sopro, sopro de insuficiência aórtica, pode ser uma complicação, por exemplo, da dissecção de aorta. Um sopro de insuficiência mitral pode ser uma complicação da síndrome coronariana aguda. Uma congestão pode ser uma síndrome coronariana aguda, pode ser um edema agudo de pulmão hipertensivo. Rim. O que eu tenho que procurar no rim? Oligúria, hematúria, edema são sinais de disfunção renal. O paciente pode ter também hematúria, um sinal de síndrome nefrítica. O paciente com edema importante pode ser um sinal de síndrome nefrótica. E o que eu vou procurar no exame físico? Se o paciente está demasiado, realmente, vou avaliar massas e sopros abdominais que pode me indicar, por exemplo, uma hipertensão renovascular, e o paciente está dissecando a aorta e levando ao mecanismo de renovascular e uma ira. E aí eu desconfiei de lesão de órgão-alvo, de acordo com a história, exame físico. E aí vou pedir os meus exames direcionados para cada lesão de órgão-alvo, se eu desconfiar dessa lesão. E aí, o que eu vou pedir? Tomo ressonância de crânio, se eu achar que tem lesão de órgão-alvo no sistema nervoso central. Se eu estiver suspeitando de HSA, tomo, tiver normal, líquor, para a gente avaliar se não tem hemácias aí no líquor. Olho, como eu falei para vocês, faz parte do exame físico. Só que, se o médico não sabe fazer fundoscopia, tem que solicitar fundoscopia para um oftalmologista, fazer no pronto-socorro. E a gente sabe que as patologias, quando tem lesão de órgão-alvo, né, então, por exemplo, o paciente está com papiledema, tem que ver se não tem nada na cabeça que está justificando um paciente ter esse papiledema, sinais de hipertensão intracraniana. Então, tem lesão na retina, procura coisa na cabeça. Coração. Eletroraio de tórax é básico para todo mundo, pessoal. Agora, BNP, tropo, a gente vai de acordo com a clínica. Então, o paciente com dispneia, que a gente está na dúvida do que é a origem, pede um BNP. Troponina no contexto síndrome coronariana aguda. Angiotomo de tórax e abdômen, se eu estiver suspeitando de dissecção aguda de aorta. E como que eu vou olhar a parte renal se eu desconfiar de lesão de órgão-alvo, né? Então, ureia, creatinina, eletrólitos, urina 1. Tudo isso vai avaliar aí a parte e gaso venosa, né, de disfunção renal. Então, ureia e creatinina. A parte de eletrólitos, principalmente, vai avaliar potássio, então, que é uma das urgências dialíticas, né, hipercalemia refratária. A urina 1 me orienta em relação à etiologia, principalmente as causas renais. Gasometria, eu vou avaliar se o paciente tem acidose ou não. Relação proteinúria creatinúria na urina. Isso vai me indicar aí para o grau de comprometimento de proteinúria que o paciente tem. Então, se na urina já tiver proteinúria, eu peço uma proticreia. Vou ter que pedir também hemograma, prova de hemólise, esfregar sangue periférico. Por quê? O principal mecanismo de lesão renal aguda nas emergências hipertensivas é microangiopatia trombótica. Então, tem lesão endotelial difusa causada pelo aumento abrupto da pressão. Isso vai levar a uma anemia hemolítica microangiopática. Por quê? Porque as hemácias passam na microcirculação
e vai sendo destruída, e também as plaquetas vão sendo destruídas. Então, eu tenho uma anemia hemolítica, não imunomediada, então o meu CUMBIS vai estar negativo, e eu tenho plaquetopenia associada, e uma célula muito comum nesse contexto, que eu tenho que procurar no esfregaço, que é o esquizócito. Ultrassom de Doppler renal, se eu achar alguma massa, algum sopro abdominal, que me indique aí uma etiologia renovascular. Mas se eu tiver no contexto de injúria renal aguda, o ultrassom de rins e vias é sempre uma ferramenta que a gente pede na avaliação de injúria renal aguda, para descartar causas pós-renais também. Bom, os exames são guiados, então, pela suspeita clínica de emergência hipertensiva. Não vou sair pedindo tudo isso para todo mundo. Então, suspeitei da lesão naquele órgão, peço exames direcionados. E não esquecer que mulheres em idade fértil merecem um beta-HCG, porque uma das emergências hipertensivas é pré-eclâmpsia grave ou eclâmpsia. Beleza, vi se o paciente tem lesão de órgão-alvo agudo. Tem. Então, a gente está diante do quê? Das emergências hipertensivas. Tá? Aumento severo da pressão com lesão de órgão-alvo agudo. E aí cheguei nas emergências hipertensivas, o que eu tenho que fazer? Eu vou administrar um antihipertensivo EV com a meta de diminuir essa pressão em minutos a horas, mas isso vai depender de cada emergência hipertensiva. E vou internar, obviamente, esse paciente em terapia intensiva. Então, beleza, acionei o botão de emergência. Quais são, então, essas emergências? Primeira pergunta. Segunda pergunta, definir qual emergência. Qual antihipertensivo EV que eu vou dar? E aí, uma vez que eu iniciei o antihipertensivo EV, qual que é a meta de pressão que eu tenho que atingir? Então, vamos ver primeiro quais são as emergências. Lembra dos órgãos. Alvo. Então, na cabeça, o que eu posso ter? AVCI, AVCH, hemorragia subaracnoide, encefalopatia hipertensiva. O que é encefalopatia hipertensiva? É um aumento severo da pressão com convulsão ou rebaixamento do nível de consciência, sendo letargia ou coma, né? Ou cegueira cortical. Né? Por que cegueira cortical? Porque geralmente, pessoal, a autorregulação cerebral ela é menor, ela é mais sensível na região posterior. Então é a primeira região a ser acometida quando tem esse aumento abrupto da pressão. E aí a perda dessa autorregulação na região posterior pode levar à lesão nessa região e levar, por exemplo, a esse sintoma de cegueira cortical. Tá? E aí, a gente faz a tomografia de crânio, nesse caso, descartamos outras causas que justifiquem esse rebaixamento, essa convulsão, não achamos nenhuma causa orgânica para isso, a gente vai pensar em encefalopatia hipertensiva, ok? E aí, a tomografia geralmente vem normal. A gente tem que pedir o quê? A ressonância. E o que eu vou achar na ressonância? Na ressonância sequência de flare, a gente consegue ver esse aumento de intensidade na região posterior, né? Principalmente na região occipital, mas também um pouquinho na temporoparietal, beleza? Mas principalmente occipital. E a encefalopatia hipertensiva, pessoal, ela é um tipo de PRES, que é uma leucoencefalopatia posterior reversível, né? Que seria acometimento de substância branca aqui posteriormente. Só que a PRES, pessoal, ela pode ser ocasionada pelo aumento da pressão, então ela faz parte de uma emergência hipertensiva, que a gente chama de encefalopatia hipertensiva, ou a PRES pode ser causada em situações em que eu não tenho um aumento importante da PA, mas o paciente está usando algum imunossupressor, por exemplo, tacrolimus. E aí, o que eu tenho que fazer para resolver? Resolvo a pressão, o paciente melhora dos sintomas. Ou tiro o imunossupressor também, o paciente vai melhorar dos sintomas, se for a causa da PRES por imunossupressor. Beleza. Próxima emergência hipertensiva, acometimento de olho. Qual que é? Hipertensão maligna. O que é hipertensão maligna? Nada mais é do que um aumento importante da PA com retinopatia hipertensiva grau 3 ou grau 4, e aí eu posso ou não ter associação com encefalopatia hipertensiva. Lembra da associação cabeça-olho que eu falei para vocês? Posso ou não ter microangiopatia trombótica, que eu já expliquei para vocês o que é, e por esse mesmo mecanismo de Matt, eu posso ou não ter lesão renal aguda. Tá bom? Então, isso é a definição de hipertensão arterial maligna. E acometimento de coração, o que eu posso ter? Síndrome coronariana aguda, posso ter síndromes aórticas agudas, principalmente a dissecção aguda de aorta, e edema agudo de pulmão hipertensivo.
Então aqui eu tenho um exemplo de dissecção aguda de aorta, que a gente consegue ver a lâmina aqui separando a luz falsa da luz verdadeira, claramente. E aqui eu quero explicar para vocês como que funciona esse edema agudo de pulmão hipertensivo. Com o aumento rápido e importante da pressão, a gente tem um aumento da pós-carga de ventrículo esquerdo de maneira importante. Isso vai gerar um aumento de pressão retrogradamente no ventrículo esquerdo, ato esquerdo, capilares pulmonares. E isso vai levar ao extravasamento do meu plasma, aqui dos capilares, para os meus alvéolos. E isso vai levar ao edema agudo de pulmão hipertensivo. E os rins? Eles podem ser lesados, levar uma injúria renal aguda, principalmente pelo mecanismo de microangiopatia trombótica, mas também por mecanismo de hipertensão renovascular, caso tenha, por exemplo, uma dissecção aguda de aorta para a artéria renal. E aqui, gestantes. Pode ter emergência hipertensiva? Pode, né? Então a gente tem a pré-eclâmpsia severa, eclâmpsia ou síndrome HELP, que são emergências também hipertensivas na gestação. E vamos ver o que é cada uma delas. Pré-eclâmpsia nada mais é do que o aumento da pressão, que é definido aumento de 140 por 90 em duas medidas, com 4 horas de intervalo, ou acima de 160 por 110, com duas medidas com minutos de intervalo. E aí, além disso, a paciente tem que ter mais de 20 semanas, porque a gente sabe que é quando acontece a segunda invasão trofoblástica, né? A gente sabe que antes desse período é difícil ter pré-eclâmpsia, mas isso pode acontecer na gestação molar e na gestação gemelar. E além disso, o paciente pode ter ela deve ter, né, uma relação proteinúria-creatinúria acima de 0,3 na urina, ou plaquetopenia, ou disfunção renal, ou disfunção, aí aumento de enzimas hepáticas, ou edema agudo de pulmão hipertensivo, ou sintomas visuais, principalmente escotomas cintilantes, e também sistema nervoso central pode levar a rebaixamento de consciência, convulsão, ou pode levar também a uma cefaleia, né? Principalmente no cal. E o que é a pré-eclâmpsia grave? É uma pré-eclâmpsia com o que está em vermelho, ou uma pressão muito alta, ou alguns outros, se tiver qualquer uma dessas, disso que está em vermelho aqui, é considerado também uma pré-eclâmpsia grave, ok? Então, só lembrando, a pré-eclâmpsia sem ser grave não é emergência hipertensiva. A pré-eclâmpsia grave é emergência hipertensiva. Eclâmpsia é emergência hipertensiva. O que é a eclâmpsia? Pré-eclâmpsia com convulsão tônico-clônica generalizada na ausência de outra causa. Então, paciente gestante com pré-eclâmpsia chegou convulsionando, descarta outras causas, vai que ela sangrou na cabeça, vai que ela tem um tumor, descarta outras causas para chamar de eclâmpsia. HELP. HELP é hemólises, né? Então, anemia hemolítica microangiopática, pelo aquele mecanismo de microangiopatia trombótica que eu já expliquei para vocês. Aí eu posso ter elevated liver enzymes, então vou ter aumento de TGO e TGP acima de 2 vezes o valor da normalidade, e low platelets, então plaquetas abaixo de 100 mil, tá? Esses são os critérios de HELP, e eu também tenho que controlar a pressão da paciente, isso fatal. E as síndromes adrenérgicas. Aqui a gente tem cocaína, MDMA, o paciente pode chegar com síndrome adrenérgica quando está intoxicado por essas drogas, e também crise de feocromocitomas, que causa aqueles típicos paroxismos de hipertensão, sudorese, né, levando também a uma síndrome adrenérgica. Bom, uma vez definida qual a emergência hipertensiva que a gente está adiante, a gente vai escolher qual é o antihipertensivo EV para cada situação. Então, para a cabeça, pessoal, a primeira opção é o labetalol, que é um beta-bloqueador não seletivo, ele é beta 1, beta 2 e também tem ação alfa, né? Só que esse antihipertensivo EV ele não é disponível no Brasil, mas é a primeira opção, junto com a nicardipina, que é um bloqueador de canal de cálcio, tá? Ele também é dihidropiridínico, né? Ele também é a primeira opção, só que ele não é encontrado no Brasil. Então, no Brasil, a gente acaba usando nitroprussiato de sódio. Por que o nitroprussiato de sódio não é a primeira opção? Porque ele pode aumentar a pressão intracraniana. Quando a gente tem acometimento em hipertensão arterial maligna, acometimento ocular, as escolhas dos antihipertensivos são as mesmas para as emergências hipertensivas neurológicas. Quando a gente está falando de emergências cardiovasculares, na síndrome coronariana aguda, a gente pode usar o labetalol também, que não tem no Brasil,
mas a nitroglicerina é o que a gente mais usa no Brasil, por que não usar no nitroprusiato aqui? A gente sabe que o nitroprusiato ele é um arteriodilatador potente, porém um venodilatador menos potente. Já a nitroglicerina é ao contrário, né? Ela é um venodilatador importante, um arteriodilatador importante. Então ela diminui a pressão de maneira menos intensa que o nitroprusiato de sódio. Como o nitroprusiato de sódio abaixa a pressão muito rápido e não dilata o leito coronariano, pode levar a um roubo de fluxo coronariano. Já a nitroglicerina, ela não abaixa a pressão tão rápida e aumenta, faz a vasodilatação do leito coronariano e não causa esse roubo de fluxo. Então, no contexto de síndrome coronariana aguda, a gente escolhe a nitroglicerina. No contexto de síndrome aórtica aguda, nós usamos o esmolol, que é um beta-1 seletivo, ele tem ação simpática intrínseca também, só que em doses terapêuticas essa ação não se manifesta, e usamos também o nitroprusiato. Qual que é a questão aqui? Né? Nós temos que tomar cuidado para não abaixar a pressão do paciente sem controlar a frequência cardíaca. Dessa maneira, a gente pode iniciar o beta-bloqueador primeiro e depois o nitroprusiato, mas em geral a gente inicia os dois juntos. E qual que é a meta? Abaixar a frequência cardíaca abaixo de 60 e a pressão arterial sistólica abaixo de 120. Se a gente abaixar só a pressão arterial sistólica e não abaixar a frequência cardíaca, isso vai piorar a dissecção. Edema agudo de pulmão hipertensivo, a gente usa ou a nitroglicerina ou o nitroprusiato. A gente faz também a VNI para diminuir a pré-carga, e a furosemida também, que é um venodilatador, e vai ajudar também a diminuir a volemia do paciente. Bom, no caso de lesão renal aguda, a gente vai escolher igual a hipertensão aqui maligna, igual às emergências neurológicas, e se o paciente evoluir com alguma urgência dialítica, ele vai para a diálise. Para gestantes, a primeira opção é o labetalol ou a nicardipina, mas não tem no Brasil, então a gente acaba utilizando a hidralazina, endovenosa, e como terceira opção o nitroprusiato, porque o nitroprusiato pode levar a uma intoxicação de cianeto para o feto. E não podemos esquecer de sulfatar o paciente. Não é um antihipertensivo, só que é importantíssimo como proteção neurológica para essas pacientes. E na síndrome adrenérgica? Primeiro medicamento é benzodiazepínico, porque isso vai diminuir a descarga adrenérgica. Não é um antihipertensivo direto, por isso eu não coloquei no quadradinho, mas isso vai diminuir a descarga adrenérgica. E aí, como antihipertensivo EV, nós podemos utilizar o nitroprusiato, que é o mais utilizado, mas a fentolamina, que é um alfa-bloqueador periférico, também pode ser utilizado. Torendina também seria uma outra opção. E se o paciente ficar com taquicárdico, ou desenvolver alguma arritmia, eu posso usar o verapamil diltiazem, né? Só que é proscrito usar beta-bloqueador aqui, pessoal, tá? Por quê? Porque o paciente está com uma hiperativação adrenérgica e a gente sabe que a epinefrina e a norepinefrina vão atingir receptores alfa e beta. Se eu bloqueio receptores beta, vai hiperativar o alfa. E isso vai piorar a minha emergência hipertensiva, tá? Agora, se eu uso, por exemplo, a fentolamina, que tem uma ação alfa periférica, isso não acontece, tá? Então, vejam, o beta-bloqueador é contraindicado. Se eu precisar de algum medicamento para controlar a frequência aqui, é bloqueador de canal de cálcio. E aí, uma vez que eu decidi a medicação que eu vou usar, eu tenho que decidir qual que é a meta de pressão que eu quero alcançar. E, pessoal, isso não é simples, é muito controverso na literatura. Eu tentei trazer um resumo para vocês disso, tá? Eu me baseei principalmente na ESC e no UpToDate. Tem alguns lugares que vocês vão ler que é um pouquinho diferente, tá? Então, AVCI, o que tem mais estudo, pessoal? AVCI, AVCH e HSA, tá? É o que tem mais evidência. O resto é bem controverso. AVCI, paciente não é candidato a trombólise. Tem que manter a pressão nas primeiras 24 horas aí abaixo de 220 por 120. Agora, paciente é candidato a trombólise. Para iniciar a trombólise, a pressão tem que estar abaixo de 185 por 110, mas uma vez iniciada a trombólise, eu tenho que manter isso abaixo de 180 por 105. É só tirar 5 daqui e 5 daqui. Fica fácil de guardar. AVCH. Manter a pressão entre 140 e 160. Agora, se o paciente tiver com uma pressão mais baixa, tipo, não tão alta, né, no início, que é abaixo de 120, 220 de sistólica, eu posso deixar mais próximo de 140. E HSA, abaixo de 160 de sistólica, né,
mas tentar manter também de 140, 160. Se o paciente estiver muito alerta, estiver super bem, eu posso tentar deixar abaixo de 140. Só que tem que tomar cuidado, porque isso pode piorar o vasoespasmo ou levar ao desencadear o vasoespasmo, tá? Na encefalopatia hipertensiva, a gente abaixa a pressão arterial média entre 20% e 25% imediatamente. Na hipertensão maligna, abaixa entre 20% e 25% em horas, né? Na síndrome coronariana aguda e no edema agudo do pulmão hipertensivo, a gente abaixa a pressão arterial sistólica abaixo de 140, imediato. Síndromes aórticas agudas, a gente quer um alvo de pressão sistólica de 120 e frequência cardíaca abaixo de 60 e também de maneira imediata. Na pré-eclâmpsia e na eclâmpsia, na pré-eclâmpsia grave e eclâmpsia, a gente quer a sistólica abaixo de 120, diastólica abaixo de 105 de maneira imediata também. Bom, mas e se não for emergência hipertensiva, que é a grande maioria dos casos, o paciente está de boa, o que eu tenho que fazer, né? Nesse caso, o paciente tem hipertensão severa, só que ele não tem lesão de órgão-alvo aguda. E a gente cai num quadro de hipertensão severa assintomática. E nesse caso, a gente vai ter que tratar confundidores e decidir entre duas estratégias. Vou dar antihipertensivo VO no PS para o meu paciente, para baixar a pressão em horas a dias, ou vou ajustar os antihipertensivos em casa dele, né, para casa e agendar um retorno ambulatorial precoce. Então vamos ver isso aí, que é a parte 3 da aula. Na primeira a gente falou das definições, na segunda de avaliação no PS e as emergências hipertensivas, e na terceira vamos falar da hipertensão severa assintomática, a antiga urgência hipertensiva, né? É isso que eu falei para vocês. Bom, então, quais são os passos de avaliação desses pacientes? Primeiro, trata confundidores, deixa o cara em repouso, isso vai abaixar a pressão em 10 a 20 minutos de mercúrio, controla a dor se ele estiver com dor, controla a ansiedade se ele estiver ansioso, e veja as medicações que ele está usando. Está usando anti-inflamatório não esteroidal, corticoide, que aumenta a pressão, fez uso de álcool, de café, de sal, né? Vê tudo isso, né? Afasta confundidores. E aí você vai decidir entre redução rápida, em horas, ou redução lenta, em dias da pressão arterial. Ou seja, vou dar ou não vou dar antihipertensivo VO no PS? E a partir disso, eu defino a meta de pressão que eu quero para o meu paciente. Então, pessoal, isso é o mais controverso, tá? De tudo. E a gente tem que colocar na balança. Prós e contras, não tem jeito. O que é o pró de eu dar o antihipertensivo VO no PS para o paciente? Ele vai ficar feliz e a equipe também vai ficar feliz. Porque se você não dá o captopril que o paciente chega pedindo no pronto-socorro, porque ele está com a pressão alta, ele vai armar um barraco se você não explicar direito por que você não está dando. E qual que seria um outro benefício? Tem uma redução teórica do risco de lesão de órgão-alvo agudo em pacientes de alto risco. Só que isso vem sendo questionado nos estudos recentes. Tá? E quais são os malefícios da gente controlar a pressão de maneira rápida no pronto-socorro? Se eu abaixar muito rápido, lembrem, aqui eu vou dar antihipertensivo VO de ação rápida. Eu não tenho aquele controle fino que eu tenho quando eu dou antihipertensivo EV, em que se eu parar a infusão, o paciente não vai ficar mais hipotenso. Aqui não. Eu dou um antihipertensivo VO de ação rápida, eu não tenho controle da pressão do paciente, né? Então pode abaixar muito rápido a pressão dele, isso levar a isquemia, AVC, infarto, injúria renal aguda, né? E tem estudos mostrando que não tem diferença de eventos cardiovasculares maiores, como infarto, AVC, mortalidade e retorno no pronto-socorro, comparando pacientes que foram medicados no pronto-socorro versus pacientes que não foram medicados no pronto-socorro. Ou seja, eu dar ou não antihipertensivo VO para o meu paciente não muda esses desfechos. Mas aí, pessoal, o que nós temos que considerar? O que fala a favor da gente dar antihipertensivo VO para o paciente? Então, são aqueles caras de risco, né? Então, o cara que tem um aneurisma de aorta, um aneurisma na cabeça, que pode sangrar aí se você não der, se ele tiver um aumento rápido da pressão e você não dá um antihipertensivo. Infarto, AVC prévio, pode descompensar. IC pode descompensar. DRC pode piorar a função renal. Gestante de risco pode levar para eclâmpsia, eclâmpsia grave. Desculpa, para eclâmpsia grave ou eclâmpsia. Então são grupos de risco que a gente pode decidir se a gente vai dar antihipertensivo VO, tá? Agora, a grande maioria é aquele paciente que não adere às medicações de uso contínuo, não toma os antihipertensivos direito, não faz dieta adequada, fuma, tem uma pressão arterial basal elevada. Esses pacientes, de maneira alguma, a gente vai dar antihipertensivo VO no PS, tá? A gente considera os pacientes de risco.
E aí, como que a gente vai decidir, então? Primeira coisa, é grupo de risco? É grupo de risco, eu posso dar um antipertensivo VO de ação rápida no PS, e aí a gente tem algumas opções, captopril, clonidina, né? A gente vai utilizar a clonidina geralmente mais potente que o captopril, então tem que ter cuidado, né? A gente vai utilizar geralmente quando não pode usar captopril. O cara tá com uma disfunção renal, né? O cara tem estenose bilateral aí de artéria renal, né? Hidralazina a gente acaba usando mais para gestante. E não usamos nifedipina sublingual, porque isso piora desfecho. Isso pode levar a uma hipertensão rebote. Não é para utilizar no pronto-socorro, ok? Vamos reavaliar o paciente depois de 2 horas que a gente deu antipertensivo. Abaixou a pressão arterial média 25%, 30%, ele atingiu um valor de PA abaixo de 160 por 100, beleza, atingiu, otimiza os antipertensivos de ação lenta para casa e marca um retorno precoce para ele no ambulatório. E o que são esses antipertensivos de ação lenta? São os que ele usa ambulatorialmente. Então, por exemplo, enalapril, vou ter que otimizar a dose, nalodipino, atenolol, hidroclorotiazida, clortalidona, são alguns exemplos de antipertensivo de ação lenta. Bom, mas, pessoal, se o paciente não for, se ele for, desculpa, de grupo de risco, eu posso optar por outra estratégia, que é não dar o antipertensivo VO para esse paciente do pronto-socorro. Apenas otimizar os antipertensivos VO de ação lenta para casa e agendar um retorno precoce. Não é errado fazer isso. Na verdade, tem estudos mostrando que essa conduta talvez seja mais benéfica que essa daqui. Então, isso é uma controvérsia na literatura. Às vezes a gente costuma fazer isso, né, na prática nos grupos de risco, a gente medicar com antipertensivo VO mais como algo defensivo para o médico, né, porque se o paciente com aneurisma cerebral que chega no pronto-socorro com hipertenso, você não dá o antipertensivo que ele queria, né, ele sai insatisfeito, tem um VCH em casa, quem que vai te proteger em relação a isso, né? Então, a gente acaba fazendo isso com maneira defensiva para nós, médicos, né? Bom, mas o paciente não é de grupo de risco. Aí sim eu tenho todo o respaldo de otimizar os antipertensivos de ação lenta para casa e agendar um retorno precoce, tá? Beleza. Então, guardem esse fluxograma, é o fluxograma chave da aula. Eu tenho que separar, primeira coisa, o paciente chegou com pressão alta, vê se é pressão alta mesmo, afasta confundidores, veja se sua técnica adequada, mede a pressão de novo, e aí, se tiver mesmo, hipertensão severa. Se for se não for hipertensão severa, é descontrolada, só tratar confundidores e ajustar os antipertensivos para casa. Se for hipertensão severa, procura por lesão de órgão-alvo, e aí nós vamos decidir se é emergência ou hipertensão severa assintomática. Ok? Era isso que eu tinha para falar, agradeço o convite e até a próxima. Qualquer dúvida, mandem no emergência.sim ou no meu Instagram pessoal. Um abraço. E não deixem de nos seguir aí nas redes sociais.